Olá, meu nome é Aline Martins e eu vou falar sobre a liquefação em barragem. Primeiramente, o que é liquefação? A liquefação é um fenômeno em que uma massa de solo passa a se comportar como um líquido. Ela ocorre devido a vibrações no terreno ou sobrecarga estática em solos saturados, que é quando seus poros estão todos preenchidos com água. E a faixa granulométrica presente está situada normalmente entre siltes grossos e areias finas. Quando a pressão da água aumenta, os grãos sólidos tendem a se afastar, e dependendo da quantidade, formato e arranjo entre esses grãos, os contatos podem ser rompidos e a resistência do rejeito diminuir. Se devido ao aumento da pressão da água ou qualquer outra razão, os contatos entre os grãos se perderem, o rejeito perde sua resistência e passa a um estado líquido. Ou seja, é preciso que as partículas sólidas do rejeito percam contato entre elas e nesse processo ocorra a tendência à compressão, que é a aproximação das partículas e onde as partículas do rejeito vão ficar soltas, na água. E por que ocorre a liquefação dos solos? A liquefação se dá quando a estrutura do solo se rompe devido a alguma carga que foi rapidamente aplicada. As partículas fracamente compactadas tendem a se mover para uma configuração mais densa, que seja a menor quantidade de poros. Entretanto, quando ocorre alguma vibração, não há tempo suficiente para que a água nos poros seja espremida. Ao invés disso, a água fica presa e impede que as partículas do solo se aproximem, ou seja, acompanhado por um aumento na pressão da água, reduzindo as forças de contato entre as partículas e enfraquecendo o solo, fazendo com que ela se comporte mais como um líquido do que como um sólido, ou seja, ela não será compressível. E ela pode ocorrer de dois jeitos, A liquefação no rejeito, onde o material começa a se comportar como fluido, escorre, empurrando a estrutura, que pode se romper, como o exemplo na figura. E a liquefação no dique, que após a área afetada sofrer liquefação, ela perde completamente a resistência, tornando-se um ponto de fraqueza na estrutura e a barragem pode entrar em colapso a partir desse ponto. Nós temos também casos de ruptura por liquefação no Brasil. Dentre elas, temos a barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, onde a mina do córrego do Feijão se rompeu devido ao fenômeno da liquefação e em consequência da ausência de controle e monitoramento, da pressão por laudos e licenciamento e da negligência em relação ao alerta de risco. E também temos a barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, onde a ruptura ocorreu em função de uma série de eventos e condições, incluindo abalos sísmicos que ocorreram na região no dia da ruptura e geraram o fenômeno da liquefação. E como evitar o fenômeno da liquefação? Nós podemos evitar o fenômeno da liquefação evitando solos suscetíveis à liquefação, pois existem vários critérios para determinar a suscetibilidade à liquefação de um solo. E ao caracterizá-lo em um local de construção específico e de acordo com esses critérios, pode-se decidir se ele é uma área suscetível à liquefação e, portanto, inadequado para que a estrutura seja construída. Podemos também melhorar o solo, onde vai envolver melhorar as características de resistência, densidade e drenagem do solo, como por exemplo a injeção de compactação, que pode ser uma solução, onde se injeta uma calda de cimento em fases seguidas e sucessivas, com aplicação de pressões a fim de que a água migre pelos drenos verticais. Podemos também construir estruturas resistentes à liquefação. Se for necessário, construir sobre um solo suscetível à liquefação, por causa de restrições de espaço, localização favorável ou outras razões. Pode ser possível tornar a estrutura resistente à liquefação, projetando os elementos de fundação para resistir aos efeitos da mesma. Além disso, no caso de barragens alteadas para montante, é preciso que tem um alto grau de monitoramento e revisões, e também devem ser evitadas serem construídas em áreas com sismicidade moderada ou alta. Podemos também afastar a linha freática do barramento, ou seja, o caminho que o líquido percorre dentro da barragem.
que pode ser feito mantendo a praia de rejeitos, né, que é aquela porção de água que aparece na superfície, longe dos diques, mudando a posição em que o rejeito é lançado para a barragem, e garantir o funcionamento do sistema de drenagem e do filtro, que feito através do monitoramento constante da estrutura, com intervenções em casos de problemas identificados, os filtros eles podem ser desentupidos por meio da água ou ar sob pressão, ou também podem ser substituídos, porque são procedimentos que demandam drenagens antes, são arriscados e muito difíceis. Ou seja, a verdade é que uma barragem desse tipo, né, alteada montante, nem deveria existir. Esse aí foi um exemplo, tá, da liquefação em barragens, e desde já, meu muito obrigada.